Durante a Segunda Guerra Mundial, Otto Hahn e Fritz Strassmann descobriram a fissão nuclear, seguindo a teoria proposta por Lise Meitner e seu sobrinho Otto Frisch em 1939. E sim, são dois Ottos diferentes. A fissão nuclear é o processo onde o núcleo de um átomo é partido em dois, produzindo radiação gama e liberando muita energia. E muito provavelmente você já viu isso acontecendo em algum cartoon, onde eles quebram o núcleo de um átomo acidentalmente e BUM! Alguns meses depois, Albert Einstein e Lev Szilard mandaram uma carta ao presidente Roosevelt dos Estados Unidos, alertando sobre a Alemanha possivelmente tentar desenvolver uma bomba nuclear. E o que você faz para parar alguém de desenvolver uma arma poderosíssima que pode acabar com o mundo? Você constrói essa arma e usa ela para aterrorizar o inimigo para ele não usar. Palmas. Palmas para todo mundo que pensou nesse plano. E então, foi criado o Comitê para Pesquisas, que não teve muito desenvolvimento até a comprovação de que a bomba nuclear poderia sim ser criada. E em 13 de agosto de 1942, o projeto Manhattan foi oficialmente criado para a pesquisa da bomba nuclear. Mas eles também fizeram outros tipos de pesquisa sobre radiação. E apesar do nome de ter começado em Manhattan, a pesquisa do projeto foi continuada em outros lugares, incluindo fora dos Estados Unidos. E uma dessas pesquisas sobre radiação foi como a radiação se comportava em seres humanos. Em 1944, o time médico do projeto Manhattan, liderado por Staff Warren, decidiu que eram necessários experimentos sobre radiação em humanos, já que com tudo o que estava acontecendo, mais pessoas eram expostas à radiação e eles não queriam que todos os pesquisadores morressem por conta da radiação. Então eles criaram um plano para injetar materiais atômicos em civis por todo o país. Em 1945 e 1947, 18 pessoas foram injetadas com plutônio, 6 com urânio, 5 com polônio e pelo menos uma com armerício. E de acordo com os registros, somente uma pessoa assinou um termo de consentimento, e esse termo nem explicava o que estava acontecendo, nem todos os riscos que ele estava correndo. Nem mesmo os médicos e a equipe hospitalar sabia direito o que estava acontecendo, porque toda a operação foi muito sigilosa. As amostras coletadas dos pacientes então eram examinadas por laboratórios próximos ou foram mandadas para Los Alamos para serem analisadas pela equipe liderada pelo Dr. Wright Langham. E todas as pessoas que participaram foram escolhidas aparentemente no aleatório. A única coisa em comum é que elas eram civis e que não tinham nenhuma conexão com o projeto. Talvez para ninguém descobrir o que estava acontecendo na época. Muitos deles foram diagnosticados ou falsamente diagnosticados com doenças terminais. Porém, ainda tem uma certa confusão no meio disso. Ed Cade era um homem afro-americano de 53 anos, e ele foi o primeiro a ser experimentado. Para ele, deram o codinome de HP-12, onde HP significava Human Product, produto humano. Ele teve um acidente automotivo, onde ele fraturou o braço e a perna. Os documentos encontrados afirmam que ele era completamente saudável, fora o acidente. Baseado nas pesquisas feitas em animais, o máximo que poderia ser injetado no corpo humano era de 1 micrograma. A dose aplicada em Cade foi 5 vezes maior, e o tratamento de seus membros só foi feito 5 dias após a injeção de plutônio. E isso foi decidido para poderem fazer uma biópsia dos seus ossos. 15 dos seus dentes foram extraídos e mandados para o Dr. Wright Langham em Los Alamos. Após os seus ossos assentarem, ele foi dispensado e ele faleceu 8 anos depois de um ataque cardíaco. Albert Stevens, ou CAL1, era um pintor de casas de 58 anos que foi erroneamente diagnosticado com câncer de estômago terminal. Os médicos do hospital deram 6 meses de vida para ele. Os pesquisadores, então, prepararam plutônio-238, um isótopo 276 vezes mais radioativo que o plutônio-239. Um isótopo é um átomo do mesmo elemento químico e eles têm o mesmo número atômico, mas eles vão mudar um pouquinho o seu número de massa. Em 1945,
Albert recebeu uma injeção considerada carcinogênica, e alguns dias depois ele foi levado para uma cirurgia para remover partes de seus órgãos. Foi nesse momento que descobriram que a úlcera que detectaram primeiro era um tumor benigno. Ele morreu 21 anos depois, sem nem ele, nem a família saber que ele não tinha de fato câncer. Edna Schultz Charlton, ou HP3, era uma mulher de 49 anos quando foi admitida no Strong Memorial Hospital em Rochester por um inchaço irregular. Ela foi transferida para a área em que o Dr. Samuel Bassett liderava. Ela recebeu 4,9 mg de plutônio. Ela foi liberada do hospital, mas raio-x e outras amostras continuaram a ser coletadas ao longo de sua vida, já que Eda foi hospitalizada várias outras vezes até ter um ataque cardíaco em 1983. Ela nunca foi diagnosticada com uma doença terminal. Simon Shaw, ou CAL2, era um garoto de 4 anos. 4 anos! Sofrendo de câncer terminal. Ele e a sua mãe foram mandados por um médico da Austrália para o hospital na Califórnia, porque eles acreditavam que lá ele poderia ser tratado melhor. Por um tempo, ele foi separado da sua mãe, que só conseguia vê-lo esporadicamente. E eu vou lembrar de novo que ele tinha 4 anos. Ele recebeu uma injeção de plutônio e foi liberado um mês depois. Simon e a sua mãe voltaram para a Austrália e ele faleceu 8 meses depois. Na Austrália, a pesquisa não continuou. Durante todo esse tempo, as pessoas sabiam que isso não traria benefícios e que muito provavelmente traria vários problemas para os pacientes ao longo do tempo. Afinal, já tinham algum conhecimento de que materiais radioativos traziam muito mal, como visto pelas garotas do rádio. Mas eles tentaram justificar isso por serem pacientes terminais, que nem todos eram, e que não faz isso ser menos ruim. E mesmo dentro do projeto Manhattan, os experimentos foram muito controversos. Mas algumas das pesquisas e dos modelos que eles chegaram são usados até hoje. Durante a Guerra Fria, os experimentos continuaram, não só em pacientes em hospitais, mas também em prisioneiros e crianças da escola Fairfield para deficientes em Massachusetts. Foi em 1990 que a Tribuna de Albuquerque descobriu os experimentos e as identidades dos pacientes. As famílias, porque todos os pacientes já estavam mortos na época, receberam uma compensação financeira. E em 1997, 24 anos atrás, foram criadas leis para impedir testes secretos em seres humanos e testes onde as pessoas não tivessem consentido, sabendo de todos os riscos. Só 24 anos atrás a gente foi ter alguma coisa desse tipo. É bom lembrar que a radiação também pode ser usada para salvar vidas. Equipamentos e tratamentos médicos atuais utilizam muito dessa tecnologia. E a energia nuclear também é muito segura, apesar de todo o estigma. Tudo que a ciência constrói pode ser usado para coisas boas ou ruins. Tudo depende de quem está usando ela. E eu gosto muito de lembrar que quando nós temos uma regra muito específica ou uma lei muito específica, ela foi criada por um motivo. Então, chega de experimentos em humanos, muito desumanos, ou em outros seres vivos.